Lembro de um dia em especial quando decidi fazer uma viagem. Era uma pequena escapada, um presente que eu mesma me dei. Um final de semana na praia, para relaxar e recarregar as energias. Eu precisava disso. A rotina estava pesada e, apesar de amar minha família, sentia que estava me perdendo em meio a tantas obrigações. Naquela manhã, antes de sair, encontrei meu genro, Carlos, na cozinha. Ele estava tomando café e conversando com meu filho, Pedro. O clima era leve, mas havia algo no olhar dele que me incomodava. Uma expressão que eu não conseguia identificar. "O que você está fazendo aqui tão cedo?" Perguntei, tentando quebrar o silêncio que pairava entre nós. "Ah, só estou ajudando o Pedro a organizar algumas coisas", respondeu Carlos, sem olhar nos meus olhos. Eu sorri, mas a sensação de que havia algo mais no ar não me deixou. A viagem foi boa, mas não consegui deixar de pensar na expressão de Carlos. Ele parecia nervoso, como se estivesse escondendo algo. Quando voltei, a casa estava tranquila, mas havia uma tensão palpável. Pedro não estava em casa e Carlos parecia mais distante do que o normal. Conversamos sobre trivialidades, mas a conversa não fluía. Eu sentia que havia um abismo entre nós, algo que não conseguia entender. Naquela noite, enquanto tentava relaxar na sala, recebi uma ligação do cartório. Era uma voz que não reconheci, mas que me fez sentir um frio na barriga. "Dona Ana, precisamos que a senhora venha aqui. Temos algo importante para discutir sobre a sua propriedade." "Propriedade? O que aconteceu?" Perguntei, a preocupação crescendo dentro de mim. "É melhor que a senhora venha pessoalmente." Desliguei o telefone, o coração acelerado. O que poderia ser tão urgente? A casa, que sempre foi meu refúgio, agora parecia um peso. No dia seguinte fui ao cartório. A cidade estava movimentada, mas eu mal percebia. Minha mente estava a 1000 por hora, tentando entender o que estava acontecendo. Ao entrar, fui recebida por uma funcionária que me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. "A senhora Ana?" perguntou ela, já me guiando para uma sala. Sentei-me à mesa e o oficial começou a falar. "A senhora deve saber que, recentemente, houve uma venda registrada em seu nome." "Venda? Eu não vendi nada." Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. "O senhor Carlos, seu genro, esteve aqui e formalizou a venda de sua propriedade." As palavras dele ecoaram na minha cabeça como um tambor. Eu não conseguia processar. "Carlos? Meu genro? Como ele teve coragem de fazer isso sem me avisar?" "Isso não pode ser verdade! Eu preciso falar com ele!" Gritei, a frustração tomando conta de mim. O oficial tentou me acalmar, mas eu estava em estado de choque. Como ele pôde fazer isso? Como meu filho permitiu? A traição estava diante de mim e eu não sabia como lidar. Voltei para casa e a sensação de traição se intensificou. O que mais eles estavam escondendo? A casa, meu lar, não era apenas um imóvel. Era a história da minha vida, das minhas lutas, das minhas conquistas. E agora, parecia que tudo estava sendo levado embora, sem que eu tivesse a chance de lutar. Quando Pedro chegou, eu estava à beira de um colapso. "O que aconteceu?" ele perguntou preocupado. "O Carlos vendeu a minha casa", eu disse, a voz embargada. Pedro ficou em silêncio, e isso foi a pior parte. A falta de resposta dele falava mais do que 1000 palavras. A traição não era apenas de Carlos, era de toda a família. Naquele momento percebi que o controle que eu achava ter estava se esvaindo. A vida que eu conhecia estava mudando. E eu precisava encontrar uma maneira de lidar com isso. A raiva e a dor se misturaram em mim, e eu sabia que o que vinha pela frente não seria fácil. Mas uma coisa era certa. Eu não ia deixar que me tirassem o que era meu sem lutar. A história da minha vida não poderia terminar assim. E assim, enquanto a noite caía, eu me preparava para a batalha que estava por vir. Quando Pedro chegou, a expressão dele era de preocupação, mas não havia a urgência que eu esperava. Ele parecia hesitante, como se estivesse tentando decidir as palavras certas. "Mãe, calma, vamos resolver isso", disse ele, mas a falta de convicção na voz dele me fez sentir ainda mais insegura. "Resolver? Como? O Carlos vendeu a minha casa. O que mais ele pode fazer sem me avisar?" Minha voz estava carregada de desespero. Pedro se sentou
e eu percebi que ele estava evitando olhar nos meus olhos. Isso me deixou ainda mais alerta. Mãe, você sabe que o Carlos só queria o melhor para todos nós. Ele estava tentando ajudar. Aquelas palavras me cortaram como um golpe. Ajuda? Ele estava me traindo e Pedro estava justificando isso. Ajudar como? Vendendo a minha casa sem me consultar? Isso é ajuda? Eu estava começando a perder o controle. Mãe, você sabe que a situação financeira de todos nós não está fácil. O Carlos pensou que, vendendo a casa, poderíamos usar o dinheiro para investir em algo melhor. A maneira como Pedro falava me deixou perplexa. Ele estava defendendo o indefensável. Investir em quê, Pedro? Em mais mentiras? Em mais traições? Você não vê que isso é errado? Minha frustração estava explodindo. Pedro respirou fundo como se estivesse tentando manter a calma. Mãe, não é bem assim. O Carlos só queria o melhor para a nossa família. Ele estava preocupado com você também. Aquelas palavras me atingiram como uma pedra. O que ele queria dizer com isso? Preocupado comigo? Desde quando a preocupação dele se traduzia em vender a minha casa? Preocupado? Ele não se preocupa com o que eu quero ou com o que eu sinto? Ele fez isso sem me consultar. E você está do lado dele. Eu não conseguia entender como meu filho estava tão cego. Ele se levantou e começou a andar pela sala, tentando organizar os pensamentos. Mãe, você precisa entender que o mundo mudou. A casa não é mais o que era. Você precisa ver isso. E o que você quer dizer com isso, Pedro? Que eu devo aceitar tudo o que me fazem? Que eu devo ser a vítima e ficar calada? Eu estava em um ponto de ebulição. Pedro parou e me encarou, finalmente. Não é isso, mas você precisa ver que o Carlos está tentando fazer o melhor para todos nós. Ele se preocupa com você. Aquelas palavras me deixaram ainda mais confusa. A preocupação dele era uma cortina para esconder a manipulação? Eu comecei a me perguntar se Pedro estava sendo influenciado por Carlos ou se ele realmente acreditava naquilo. Naquela noite, eu não consegui dormir. A mente girava em torno de perguntas sem respostas. O que mais eles estavam escondendo? Como eu poderia ter sido tão ingênua? As memórias da minha vida, da minha casa, estavam sendo distorcidas por aqueles que eu amava. No dia seguinte, decidi que precisava de respostas. Fui até a casa de Carlos. A tensão no ar era palpável. Ele estava lá, sentado no sofá, e quando me viu, seu semblante mudou. Ana, que bom que você veio, precisamos conversar. Precisamos, sim. Você me vendeu sem me avisar. Como você teve coragem de fazer isso? A raiva estava à flor da pele. Carlos tentou se defender, mas as palavras dele eram vazias. Ele começou a falar sobre oportunidades, sobre como a venda poderia trazer benefícios para a família, mas eu não estava ouvindo. O que eu queria saber era o porquê de tudo isso. Você não pensou em mim? Em como eu me sentiria? Eu estava ofegante. Ana, eu fiz isso para o nosso bem. A casa não era mais uma opção viável. Viável? Para quem? Para você? Para o Pedro? Você se esqueceu de mim no meio disso tudo. Ele se levantou, tentando manter a calma, mas eu podia ver que ele estava nervoso. Eu só queria ajudar. Você precisa entender que a vida é feita de escolhas. E você escolheu me trair, eu disse com a voz embargada. A expressão dele mudou. Ele parecia surpreso, como se finalmente estivesse percebendo a gravidade do que havia feito. Eu não quis te machucar, Ana, mas você machucou. E agora eu preciso saber o que mais você esconde. Carlos hesitou, e isso me fez perceber que havia algo mais. Algo que ele não estava me contando. O que mais você não me disse? Eu pressionei. Ele desviou o olhar e, naquele momento, eu soube que havia mais por trás daquela venda. A manipulação era mais profunda do que eu imaginava. Decidi que não ia me deixar levar por mais mentiras. Eu precisava descobrir a verdade, não apenas sobre a venda da casa, mas sobre o que estava acontecendo com minha família. De volta para casa, eu sabia que a batalha estava apenas começando. O que eu não esperava era que a verdade pudesse ser ainda mais dolorosa do que a traição. E assim, enquanto a noite caía novamente, eu me preparava para enfrentar o que estava por vir. A raiva e a determinação estavam crescendo dentro de mim. E eu sabia que não ia desistir até descobrir toda a verdade.
A cada dia, eu me sentia mais deslocada. A casa, que sempre foi meu refúgio, agora se transformava em um campo de batalha emocional. Eu olhava para as paredes e via as memórias sendo apagadas, como se a venda tivesse levado não apenas o imóvel, mas também a essência do que eu era. A dor da traição me consumia, e a impotência de não poder fazer nada parecia um peso insuportável. Foi então que tudo se intensificou. Um dia, enquanto eu tentava organizar algumas coisas, recebi uma ligação de um advogado. Ele me informou que a venda da casa estava finalizada e que eu deveria desocupar o imóvel em breve. As palavras dele ecoaram na minha mente, e eu não consegui processar tudo. A sensação de que meu mundo estava desmoronando se tornou avassaladora. "O que você quer dizer com desocupar?" perguntei, a voz trêmula. "A nova proprietária precisa da casa, Dona Ana." O Sr. Carlos formalizou tudo. Aquelas palavras foram como um golpe. Eu não sabia se estava mais furiosa ou triste. Como ele teve coragem de fazer isso? Como Pedro poderia permitir que isso acontecesse? A sensação de injustiça me sufocava. Quando cheguei em casa, a atmosfera estava pesada. Carlos estava lá, sentado no sofá, como se nada tivesse acontecido. A raiva me consumia, mas eu sabia que precisava manter a calma. "Carlos, recebi uma ligação do advogado. Eles disseram que eu preciso desocupar a casa." Falei, tentando controlar a voz. Ele olhou para mim como se estivesse surpreso, mas não parecia preocupado. "Ana, você sabe que isso é para o bem de todos." O Pedro e eu conversamos sobre isso. Para o bem de todos? Eu ri, uma risada amarga. Para o bem de quem? Para o seu bem? Para o bem do Pedro? E quanto a mim? O que eu faço? Carlos tentou se justificar, mas suas palavras não faziam sentido. Eu estava cansada de ouvir promessas vazias. "Você não pode me tirar da minha casa assim, Carlos. Essa casa é a minha vida. É onde eu criei meus filhos." "Eu sei, mas a vida muda, Ana. Você precisa entender isso." Naquele momento, eu percebi que ele não tinha a menor ideia do que estava falando. Ele não entendia a profundidade do que estava fazendo. A casa não era apenas um lugar. Era um símbolo da minha história, da minha luta, da minha vida. "Você não pode simplesmente decidir por mim", eu gritei, a raiva transbordando. "Não estou decidindo por você, estou tentando ajudar." Ele respondeu, mas a frustração na voz dele me fez perceber que ele estava apenas se defendendo. A conversa não levou a lugar nenhum. Eu saí, sentindo que a traição estava se tornando uma realidade inescapável. As lembranças da minha vida ali começaram a me assombrar. A cozinha onde eu preparei tantas refeições, a sala onde vi meus filhos crescerem, o quintal onde eles brincaram, tudo isso estava prestes a ser tirado de mim. Nos dias seguintes, a situação se tornou insustentável. Pedro, sempre tentando ser o pacificador, parecia mais próximo de Carlos do que de mim. Ele não entendia a gravidade do que estava acontecendo. Ou talvez não quisesse entender. A cada conversa, a cada tentativa de diálogo, eu sentia que estava perdendo não apenas a casa, mas também meu filho. Finalmente, um dia, Carlos e Pedro vieram até mim e disseram que já tinham encontrado um lugar para mim. Era um apartamento pequeno, em um bairro diferente. Eles achavam que seria uma boa mudança, uma nova fase. "Mãe, nós queremos que você esteja bem. Esse lugar é mais prático", disse Pedro, tentando me convencer. "Prático?" Eu ri, mas não havia humor na minha voz. "O que vocês estão fazendo é me expulsar da minha vida." "Não é assim, mãe. É uma nova oportunidade." Carlos tentou intervir, mas eu não queria ouvir mais. "Uma nova oportunidade? Para quem? Para vocês? Eu não quero isso. Essa casa é tudo o que eu tenho." A expressão de Pedro mudou. Ele parecia angustiado, mas não havia nada que pudesse fazer. Eu sabia que ele estava preso entre a lealdade ao pai e o amor por mim. E isso me partia o coração. "Mãe, por favor, não faça isso mais difícil", ele implorou, mas eu não conseguia ver a saída. Naquele momento percebi que não havia mais espaço para mim ali. A traição não era apenas de Carlos, mas de todos que amei. A decisão estava sendo tomada sem que eu pudesse opinar, e a impotência era esmagadora. Quando finalmente chegou o dia de eu deixar a casa,
A tristeza tomou conta de mim. Eu olhei para cada cômodo, cada parede, cada lembrança. Era como se estivesse me despedindo de uma parte de mim. A sensação de injustiça me consumia. Como eles puderam fazer isso comigo? O novo apartamento era pequeno, sem história, sem memórias. A mudança não era apenas física, era emocional. Eu estava sendo forçada a recomeçar em um lugar que não era meu, sem as lembranças que sempre me sustentaram. Enquanto organizava as caixas, a tristeza se misturava à raiva. Eu não sabia como lidar com a traição que havia me atingido, mas uma coisa era certa. Eu não ia deixar que isso me definisse. A luta estava apenas começando, e eu não ia desistir de buscar a verdade e a justiça que tanto merecia. Nos primeiros dias, eu me afundei em caixas, tentando organizar o caos que se tornara minha vida. Cada objeto que eu desempacotava trazia à tona lembranças da casa que eu amava. A mesa da cozinha onde jantávamos juntos, as fotos nas paredes, os brinquedos que meus filhos deixaram para trás. Tudo isso agora estava em um passado que parecia distante, como uma vida que não era mais minha. Pedro vinha me visitar, mas cada vez que ele cruzava a porta, eu sentia um nó na garganta. Ele tentava ser compreensivo, mas a verdade é que ele e Carlos estavam juntos nessa traição. Não conseguia entender como meu filho poderia apoiar uma decisão tão cruel. Era como se ele estivesse me abandonando em um momento em que eu mais precisava dele. As conversas se tornaram tensas e eu percebia que ele estava preso entre a lealdade ao pai e o amor por mim. Isso me partia o coração. Uma noite, enquanto tentava me distrair com a televisão, ouvi uma batida na porta. Era uma vizinha, a Dona Clara, que morava no apartamento ao lado. Ela era uma mulher idosa, com um olhar gentil. Ao entrar, ela logo percebeu que eu estava mal. "Você está bem, querida?" Perguntou com uma preocupação genuína. Eu forcei um sorriso, mas não consegui esconder a tristeza. "Estou tentando me adaptar a essa nova vida", respondi, a voz embargada. Dona Clara se sentou ao meu lado e começou a conversar sobre sua própria história. Ela havia passado por muitas dificuldades, incluindo um divórcio difícil. Enquanto falava, percebi que ela tinha uma força que eu não sabia que existia. Ela me contou como havia se reconstruído após a dor, como havia aprendido a se valorizar novamente. Suas palavras começaram a ressoar dentro de mim. Às vezes precisamos passar por essas tempestades para encontrar nossa verdadeira força, disse ela. Não deixe que o que aconteceu com você defina quem você é. Aquelas palavras me atingiram em cheio. Eu estava tão presa à dor da traição e ao sentimento de injustiça que não conseguia ver além disso. Dona Clara me ajudou a perceber que o que eu havia sofrido não era apenas uma perda material. Era um abuso emocional que eu precisava enfrentar. Você não deve permitir que ninguém tire sua dignidade, continuou ela. A sua casa era um símbolo da sua vida, mas a sua vida não termina aqui. Você ainda tem muito a oferecer ao mundo. Eu não sabia como responder. A dor e a raiva ainda estavam presentes, mas algo dentro de mim começou a mudar. A conversa com Dona Clara acendeu uma pequena chama de esperança. Eu percebi que precisava lutar por mim mesma, que não poderia deixar que a traição me definisse. Nos dias que se seguiram, comecei a me reerguer. Fui ao cartório para entender melhor a situação da venda da casa. Eu tinha que saber se havia algo que eu pudesse fazer. A atendente me explicou os detalhes do processo e a cada palavra a frustração aumentava. Eu não tinha sido consultada, não tinha dado meu consentimento. A venda havia sido feita sem a minha autorização e isso era um ponto crucial. Com essa informação em mente, procurei um advogado. Era hora de buscar justiça. Eu não poderia deixar que Carlos e Pedro continuassem a me tratar como se eu não tivesse voz. A traição deles não poderia passar impune. No entanto, a luta não seria fácil. Eu sabia que enfrentaria não apenas Carlos, mas também o meu próprio filho. Pedro havia se tornado um adversário, e a ideia de ter que confrontá-lo me deixava angustiada. Mas eu não poderia mais me calar. Eu precisava lutar pela minha dignidade, pela minha vida. Dona Clara continuou a me apoiar, sempre pronta para ouvir e oferecer conselhos. Ela se tornou uma amiga valiosa.
alguém que entendia a dor que eu estava passando. Com o tempo percebi que a amizade dela me ajudava a me fortalecer. Eu não estava sozinha nessa batalha. Enquanto isso, a cada dia que passava, a raiva e a dor se transformavam em determinação. Eu não ia deixar que essa traição me destruísse. A vida que eu conhecia havia mudado, mas eu não ia permitir que isso significasse o fim da minha história. E assim, com a ajuda de Dona Clara e a determinação que começava a brotar dentro de mim, eu me preparei para a batalha que estava por vir. Eu não sabia o que me aguardava, mas uma coisa era certa: eu não ia desistir. A luta pela minha dignidade e pela justiça que merecia estava prestes a começar, e eu estava pronta para enfrentar o que viesse. Depois de conversar com Dona Clara, que sempre me encorajava a buscar minha força interior, fui ao cartório novamente. Eu precisava entender cada detalhe da venda. A atendente, que já me conhecia, me recebeu com um olhar de compaixão. Dona Ana, o Sr. Carlos apresentou todos os documentos necessários para a venda. Não havia nada que indicasse que a senhora não estava ciente do processo, disse ela, com uma gentileza que só aumentava a minha frustração. Mas eu não fui consultada, respondi a voz firme. Ele não tinha o direito de vender a minha casa sem a minha autorização. A funcionária me explicou que, legalmente, Carlos tinha o poder de agir em nome da propriedade, mas isso não me parecia certo. Eu precisava de um advogado que entendesse a complexidade da situação. Com isso em mente, procurei um especialista em direito de família. A primeira reunião foi um misto de esperança e ansiedade. Dona Ana, a situação é complicada, mas não impossível. Se você puder provar que não deu seu consentimento para a venda, podemos contestar a transação, disse o advogado enquanto analisava os documentos. Ouvir aquelas palavras foi como receber um sopro de vida. Eu não estava sozinha nessa luta. Com cada consulta eu me sentia mais forte, mais determinada. Eu tinha um plano e isso me dava esperança. Nos dias seguintes comecei a reunir provas. Fui atrás de testemunhas que pudessem confirmar que Carlos não tinha o direito de agir sem meu consentimento. Conversei com vizinhos, amigos e até mesmo pessoas que conheciam a história da minha família. Cada depoimento era uma peça do quebra-cabeça que me ajudaria a resgatar minha dignidade. Enquanto isso, a tensão em casa aumentava. Pedro começou a me visitar com menos frequência e, quando estava presente, a atmosfera era pesada. Ele tentava justificar as ações de Carlos, mas eu não queria ouvir. O que mais me doía era perceber que meu filho estava do lado de quem me traiu. Mãe, você precisa entender que o Carlos só queria o melhor para todos nós. Ele disse em um desses encontros, tentando me convencer. O que é melhor para você, Pedro? Vender a casa da sua mãe sem que ela saiba? Retruquei, a raiva subindo. Eu não sou uma estranha na minha própria vida. Ele ficou em silêncio, e isso me feriu mais do que qualquer palavra. O que eu mais queria era sentir que ainda havia espaço para o amor entre nós. Mas a traição de Carlos havia criado um abismo que parecia impossível de atravessar. Com o passar das semanas, a luta legal começou. O advogado protocolou a contestação da venda e eu me preparei para o que viria a seguir. Senti que estava prestes a entrar em um campo de batalha, onde a minha dignidade e a minha história estavam em jogo. O dia da audiência chegou. Eu estava nervosa, mas determinada. Entrei na sala do tribunal e vi Carlos sentado do outro lado, com um olhar que misturava desprezo e indiferença. Pedro estava ao lado dele, e meu coração se partiu ao vê-lo ali, como se estivesse do lado errado da história. O juiz começou a ouvir os argumentos. Meu advogado apresentou as provas, e eu consegui me manter firme. Falei sobre a dor que a venda causou, sobre como havia sido traída por aqueles que mais amava. Cada palavra que eu proferia era uma forma de resgatar minha voz, de reescrever minha história. Quando chegou a vez de Carlos se defender, ele tentou desmerecer meus sentimentos, alegando que eu estava sendo irracional, mas eu não me deixei abalar. O que mais me surpreendeu foi quando Pedro, em um momento de fraqueza, se levantou e disse: Mãe, eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu não queria que você se sentisse assim. As palavras dele soaram como um eco distante, mas eu não podia me deixar levar pela emoção.
O que eu precisava era de justiça, não de compaixão. Após longas horas de debates, o juiz fez sua declaração. Ele decidiu a meu favor, anulando a venda. A sensação de alívio que me invadiu foi indescritível. Eu havia lutado e, finalmente, havia vencido. Ao sair do tribunal, eu me sentia diferente. A luta havia me ensinado sobre minha própria força. Eu não era mais a mulher que permitiu que outros decidissem por mim. Eu havia recuperado minha voz e minha dignidade. A vida não seria fácil a partir dali. Pedro e eu ainda teríamos que enfrentar as consequências dessa traição. Mas eu sabia que havia um caminho a seguir. O amor entre nós poderia ser reconstruído, mas isso levaria tempo. O que importava era que eu havia aprendido a lutar por mim mesma, a não permitir que ninguém tirasse o que era meu. Para quem passa por algo semelhante, minha mensagem é clara. Nunca subestime sua força. A dor pode ser avassaladora, mas a luta pela dignidade é uma jornada que vale a pena. Não se deixe calar. Sua voz é poderosa e você merece ser ouvido. A vida pode te derrubar, mas a verdadeira força vem de dentro. Se você lutar, encontrará um caminho para a superação.